Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, meu caro deputado Manel Duca, segundo vice-presidente da Casa, que nesse momento conduz essa sessão, senhores telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, caros ouvintes da Rádio FM Assembleia, meu caro amigo Roberto Mesquita, venho aqui puxar uma frase sua da manhã-tarde daquele dia 1º de dezembro do ano de 2016. Quando nós estávamos aqui numa outra sessão, a Vossa Excelência disse uma frase que eu quero iniciar meu pronunciamento por ela. Se aquela bola tivesse entrado. Isso traz uma marca muito grande, porque hoje completam-se 365 dias, um ano do falecimento de boa parte da delegação do time da Chapecoense. Foram 71 mortos num daqueles mais marcantes desastres aéreos que vitimou não apenas um time de futebol, mas vitimou uma nação, que foi o Brasil. O time da Chapecoense, como a maioria daqueles que nos assistem sabe, time do interior do estado de Santa Catarina, da cidade de Chapecó, cidade essa que tem uma larga tradição em produção da sadia e outros produtos dessa origem animal, e que conseguiu um feito de chegar à final de uma competição do nosso continente. O time enfrentaria na noite do dia 30 de novembro a equipe do Atlético, e ao sair do Brasil para chegar até a Bolívia, na Colômbia teve um acidente fatal que vitimou 71 mortos e 6 feridos. Hoje está havendo toda uma programação que faz parte, não da comemoração, mas da lembrança dessa queda do avião. E a minha primeira forma de lembrar-me também é me lembrando do discurso do deputado Roberto Mesquita, mostrando que o avião partiu na noite de 28 de novembro de 2016, de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia, onde enfrentaria o Atlético Nacional na noite do dia 30. E várias perguntas ficaram pelo meio da investigação. E olhem, um acidente de tão larga gravidade e de internacional entre 3 países, e ainda não se conseguiu chegar verdadeiramente aos culpados. Não que isso os faça trazer a vida daqueles que foram vitimados novamente ao nosso convívio, mas que já se apregoa com isso da ineficiência dos meios de investigação, seja do Brasil, seja da Colômbia, que foi onde ocorreu o acidente, com relação a tudo isso. A Lamia pertencia a Miguel Quiroga, que era o piloto do avião que morreu no acidente, e Marco Antônio Rocha, que até hoje está foragido. Os documentos apontam que a negociação do fretamento da aeronave com a Chapecoense teve a participação da empresa venezuelana Loredana Albacete de Bartolomé. Ela e o pai, o ex-senador venezuelano Ricardo Vidal, são suspeitos de serem os verdadeiros donos da Lamia. A aeronave caiu, provavelmente, porque estava com pane seca, ou seja, falta de combustível. A assinatura que está no carimbo do plano de voo da companhia Lamia, que levou o time da Chapecoense até Medellín, é da ex-funcionária da Administração de Aeroportos e Serviços Auxiliares de Navegação Aérea da Bolívia, Célia Castedo. Ela fez 5 observações questionando o documento, entre elas o fato de o tempo de voo ser idêntico ao da autonomia da aeronave, ou seja, sem margem de segurança. E o próprio despachante da empresa aérea, trago aqui alguns relatos que acompanho pelos noticiários, dizia que seria feito em menos tempo o trajeto para compensar a quantidade de combustíveis.
O governo boliviano responsabilizou 4 pessoas pelo caso. O diretor-geral da Alamia, Gustavo Gamboa, acusado por diversos crimes, entre eles de homicídio culposo, foi preso em 2016. O filho dele, Gustavo Vargas Villegas, diretor de registro aeronáutico da Direção-Geral de Aeronáutica Civil, também foi preso por autorizar em 2014 a importação em matrícula provisória do avião da companhia aérea que caiu. O diretor de operações da Alamia, que está foragido, Marco Antônio Rocha Venegas, e Célia Castedo, que é acusada de homicídio culposo na Bolívia e está refugiada no Brasil, morando em Curubá, no Mato Grosso do Sul. Ninguém foi indenizado, apenas o seguro obrigatório da Chapecoense foi pago. A seguradora da Alamia, a boliviana Bisa, se negou a pagar o seguro de 25 milhões de dólares porque entendeu que o piloto e dono da empresa deliberadamente voou sem combustível, portanto, colocando em risco a segurança da aeronave e dos passageiros. A Bisa se propôs a dar 200 mil dólares para cada família de passageiro por razões humanitárias, desde que os familiares desistam de processar pessoas ligadas à Alamia. Esse valor não foi aceito até o momento. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, venham fazer esse pronunciamento no sentido de mostrar a solidariedade que envolveu também os 3 países, o Brasil, a Bolívia e a Colômbia, tiveram a forma de procurarem, naquele momento, dar a fé e a solidariedade em todos os 3 países com relação a esse acidente aéreo que vitimou a equipe da Chapecoense, deixando 71 mortos e que hoje é reverenciada essa ação. Mas, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, passo agora a um segundo tema, que é a da demonstração que, após os 6 anos de falta de chuvas no estado do Ceará, já começa a ser anunciado pelos profetas do sertão, pelos que são mais experientes, pelos com quem conversamos em todo o interior do estado do Ceará, de que o ano de 2018 será diferente. Chuvas, inclusive agora, já na sexta-feira próxima passada, o deputado Manel Duque estava conosco lá no município de Cruz, quando, ao entrarmos no plenário da Câmara para uma audiência pública, Cruz estava sendo banhado com uma boa chuva, de uma intensidade muito boa, naquele momento, na última sexta-feira. Espero que esse seja também a continuação até o final do ano e que se prolongue por todo o primeiro semestre de 2018, com chuva para a gente assegurar para os produtores do campo a melhoria e principalmente para o abastecimento dos animais e humano, que é indispensável essa melhoria dos nossos níveis de reservatórios de água advindos de um bom inverno. Digo isso porque tem sido frequente a liberação de recursos pelo Ministério da Integração Nacional, em parceria com o governo cearense, através da Secretaria de Recursos Hídricos, para as obras da construção do Cinturão das Águas do nosso estado do Ceará, fazendo que, com isso daí, não haja nenhuma descontinuidade e provocando, com isso, uma aproximação aí, deputado Leonardo Araújo, Vossa Excelência, que é quase um auxiliar de primeira linha do ministro Helder Barbalho, lá da Integração Nacional, por estar sempre acompanhando semanalmente as ações, de que o esforço realmente do senador Eunício Oliveira viabiliza para o estado do Ceará a liberação dos recursos para as obras do Cinturão das Águas. Torço também para que sejam concluídas as obras da transposição do Rio São Francisco, para que possamos, com isso daí, assegurar que a água, além de fazer com que 12 milhões de brasileiros do Nordeste possam ter a oportunidade de beber e de produzir através da água que vem do Rio São Francisco, seja na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco ou no Ceará, mas que com isso daí consigamos produzir uma nova visão melhor qualificada pela possibilidade de termos uma sustentabilidade de água com a transposição do São Francisco. Isso é interessante e é importante para o estado do Ceará, porque viabilizará, sem dúvida nenhuma, além da produção agrícola, mas também a suprir as águas no Complexo Industrial Portuário do Pecém. Entretanto, senhoras e senhores,
Hoje o Jornal Diário do Nordeste registrou que uma comunidade chamada Vila Nova, no distrito de Parazinho, no município de Granja, na zona norte do estado do Ceará, ainda padece com a falta de água pela pouca produção e também da forma que se faz com que se possa abastecer as 45 famílias que formam a comunidade. A administração pública municipal de Granja tem alardeado que foram perfurados mais de 200 poços profundos e que, portanto, todas as comunidades estariam tendo o seu suprimento de água naquele município. Entretanto, o Jornal Diário do Nordeste noticia aqui o que ocorre naquele município. Acionado, vou contar aqui o que se passa, dito pelo Jornal Diário do Nordeste. Acionado pela primeira vez às 5 da manhã, o motor que garante água nas vasilhas e baldes das 45 famílias que formam a comunidade não tem dado conta da demanda. Com a pouca vazão, a água logo acaba, gerando uma situação desconfortável e de total insatisfação. Mesmo sendo acionado mais 4 vezes ao longo do dia, o motor não garante um volume de água suficiente para encher os vasilhames, apesar da capacidade da caixa chegar a 5.000 litros. A água fraca que escorre da torneira piora a situação ao forçar os moradores a uma espera constante, sob sol intenso característico da região. Para tentar resolver o problema, José Eudes, que é um motorista daquela comunidade, tomou a iniciativa de criar um abaixo-assinado onde os moradores cobram o poder público por solução, ou pelo menos medidas paliativas que minimizem o impacto causado pela falta de abastecimento. Segundo as palavras de José Eudes, ele apresentou as assinaturas na prefeitura, mas nada foi resolvido. O que houve foi a manutenção da bomba do poço, que ficou parado por uns dias. Enquanto isso, fomos atendidos por 2 carros-pipas, mas o problema continua. Todos estão sendo prejudicados. Enquanto isso, alguns moradores têm comprado galões de 1.000 litros, pagando o frete dos carros ou abastecido em postos particulares, localizados a alguns quilômetros da vila. Cada frete chega a custar R$30. Isso demonstra, e aí também tivemos a notícia de que a Emates, em parceria com o Banco do Nordeste, estará financiando a perfuração de 6.000 poços profundos no nosso estado do Ceará. E aqui tem algumas iniciativas que são feitas pela própria comunidade. Como eu disse, além dos 200 poços que foram feitos pela prefeitura, e aqui o que me estranha muito é que 200 poços em todo e qualquer município deveria suprir a necessidade de água das comunidades que vivem neste município. E não vejo aqui ser aquilo que está sendo prestado de assistência aos moradores da comunidade de Vila Nova, lá no distrito de Parazinho, no município de Granja. Torço, já que agora conseguimos incluir o município de Granja no semiárido, para que, e lá, naquela cidade, existe uma agência do Banco do Nordeste, que é a instituição financiadora do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, possamos facilitar para que os produtores possam ter uma água de melhor qualidade. E aqui, rogo à Prefeitura Municipal daquele município para que possa dar a assistência devida que aquela população necessita e merece, porque estamos vivenciando já um período de final de verão e a Prefeitura não tem conseguido dar a vazão necessária para que essas comunidades sejam bem assistidas. Isso demonstra a falta de sensibilidade que ocorre por parte daqueles que estão a gerenciar o município, não tendo como olhar para a população daquela região. Talvez as formas de que apreenderam alguns daqueles que estão lá à frente da gestão, que já passaram por IBAMA, que já passaram por SEMAS, que tenham aí apreendido ao longo do tempo uma forma distinta de procurar atender a solicitação da população e de sempre fazer com que ela possa ter um melhoramento para a sua qualidade de vida, é que imaginamos que dessa maneira tenha sido deixado o lado humanitário, o lado solidário, o lado caridoso e o lado, acima de tudo, de prestar a assistência devida àqueles que mais precisam, seja a marca da administração municipal de Granja. Quero
aqui, senhor presidente, deixar, portanto, esse protesto e pedir, solicito, já que agora o vice-prefeito Guilherme Gouveia, meu grande amigo, grande homem público, ex-prefeito da cidade, um lutador de bastante experiência, que assumiu agora recentemente a Prefeitura Municipal, tendo em vista a licença maternidade da prefeita, ele possa aí ter a oportunidade de, com o espírito público, que sempre lhe foi peculiar, livrando-se das amarras que possam existir, pelo menos pelo curto espaço de tempo que ele irá governar, mas que possa tomar as decisões, ele que é um homem íntegro, uma pessoa de bem e uma pessoa que sempre olhou para os mais pobres. Então, peço aqui ao prefeito em exercício, Guilherme Gouveia Filho, para que tome as devidas providências naquilo que for importante para sanar o problema do abastecimento de água da comunidade de Vila Nova, no distrito do Parazinho, no município de Granja. No vice-prefeito Gui, que está no exercício da prefeitura, confio que ele possa resolver esse problema. Era isso, senhor presidente, que queria deixar aqui o registro na manhã desta quarta-feira, dia 29 de novembro. Grande abraço à sua excelência.